nas outras atividades, né, nas outras cadeias. Então, assim, uma outra coisa que nos preocupa, por exemplo, é a não notificação de doenças causada pelo exercício da atividade, né? Nessa atividade que nós temos agora na CONTAR, que é de acompanhar os acordos coletivos dos rurais no Brasil inteiro, nós estamos ainda num processo de transição, cheguei a ver coisa absurda. Por exemplo, aqui em Casiara, no estado do Tocantins, na nossa divisa com o Pará, aqui em Santa Maria das Barreiras, eu encontrei um grupo de jovens, 5, 6 jovens, que estavam dementes. E se a gente for ver o histórico, são trabalhadores que estavam usando um chamo de defensivo, eu chamo de veneno mesmo. Então, eles estavam na atividade dos defensivos, ou veneno, como queiram chamar, há mais de 24 meses. E não há sequer uma notificação, nem um posto daquele município, nem na Secretaria de Saúde do Estado e nem no Ministério da Saúde sobre aquele caso específico, porque não é comum 5, 6 pessoas ficarem dementes. É muita coincidência estarem na mesma atividade, né? Será que é coincidência? Aí eu fico me perguntando como é que alguém é mordido de cachorro e precisa notificar o município, o Estado e o Ministério da Saúde. E os trabalhadores ficam dementes, né? E a gente não consegue fazer a notificação. Então, a outra coisa que nos surpreende, isso já foi pauta e já teve em rodas de negociações, é o não presenciamento da representação sindical quando das mitigações, por exemplo, de equipamentos, ou quanto da aferições de equipamento de mitigação de risco. Ora, se eu contratei uma empresa para fazer uma medição num produto que é meu, na propriedade que é minha, eu não tenho acompanhamento de ninguém, é claro que essa empresa vai dizer que aquele equipamento está certo. Não estou dizendo que essa é a prática das empresas aqui, mas eu sei que tem empresa que faz isso. Então, nada mais justo do que o trabalhador acompanhar essa aferição. Aferição, como é? Eu quero saber a metodologia que vai ser usada, eu quero saber qual é a mecânica, como é que vai ser feito, vai botar a bomba na costa, vai segurar ela na mão, né? Eu quero saber isso. Então, por conta disso, os trabalhadores vêm adoecendo e perdendo alguns direitos, porque há ali um laudo de que aquele equipamento mitigou todos os riscos pré-existentes e ele não tem direito a adicionais que viria a ter no futuro. Então, essas coisas, e eu queria falar mais uma coisa, que é essa questão da ausência mesmo do Estado. Não sei quem foi que falou aqui, mas a Palma, nesse corredor da PA 150, tem um bom tempo, e não tem ali nenhuma sede, subsede do Senar, né? Alguém falou isso aqui, eu não me lembro bem. Foi o Brito, né? Então, assim como não tem o Senar, a ausência do Estado ali não é só no Senar, que não é nem no Estado, é um sistema, né? Vamos dizer assim, é um sistema de qualificação e requalificação de trabalhador. Mas a ausência do Estado é latente, então isso é muito complicado para a gente. E outra que não tem programas de jeito nenhum, e nós já propomos isso, inclusive na CETE, que era antes CETER, um programa de requalificação, considerando que a atividade do Dendê é uma atividade exaustiva. Pode perguntar aqui para todos os administradores do Dendê se o trabalhador, exceto o Afonso, que está ali, que tem mais de 30 anos, os trabalhadores com mais de 5 anos na atividade do corte do Dendê, ele fica exausto. Isso, inclusive, já é identificado pelos empregadores. Por que não ter um programa de qualificação e requalificação dele a partir do governo do Estado, para que ele se requalifique e volte para a mesma atividade, mas não na mesma função, por exemplo? Vocês viram aí, na demonstração, a idade dos trabalhadores. A maioria são jovens. Se eles trabalharem por 15 anos seguidos,
eles vão ser descartados com 55, vão ser descartados, porque não tem programas que os habilite, né? E não tem nem notificação, como é que vai ter programa que os habilite? A outra coisa do lado da agricultura familiar, eu queria fazer umas ponderações. É verdade que as empresas deram um salto tanto na qualidade de vida quanto nas relações, né, vamos dizer assim, das famílias que estão trabalhando essa questão da cultura do Dendê. Mas também é verdade que, inclusive, a FETAGRE é interveniente nos acordos, nós ajudamos, de alguma maneira, a elaborar, discutimos eles, mas nós precisamos fazer alguns ajustes, nós precisamos fazer algumas discussões em relação a isso. Por exemplo, no acordo está dizendo que o valor do fruto fresco, a tonelada, ele corresponde a 10% da tonelada negociada na Bolsa de Roterdã, na Holanda. Mas quero saber qual é o trabalhador que tem condições de aferir isso, se não for através das suas organizações e do Estado. Não estou dizendo com isso que as empresas pagam o tanto que querem, mas não é interessante as duas partes saberem o valor? Qual foi a média da Bolsa de Roterdã para poder assinar o cheque, para poder se planejar com a sua família? A outra questão na produção de dendê da agricultura familiar, essa questão da inovação tecnológica. Não existe nenhuma discussão, né? O que é que nós estamos vendo hoje? A agricultura familiar, nós não temos hoje sucessão rural. Se vocês forem no campo, vocês vão perceber que a maioria das famílias no campo se resume a um senhor de 60 anos ou mais e uma senhora de mais de 50. Ou seja, os filhos estão nas periferias da cidade. É esse mesmo agricultor que está plantando lá os 10 hectares de dendê para poder fornecer para a empresa grande. E nós vamos criar um problema entre nós, os trabalhadores rurais. Por quê? Porque se ele emprega alguém, ele perde a qualidade de segurado especial. E aí ele não pode se aposentar. Ele não pode receber benefício previdenciário porque teve um vínculo empregatício com alguém. A lei atual só lhe permite contratar 120 dias por ano. E 120 dias, os administradores que estão aqui sabem, não dá para fazer a safra do dendê mais de 120 dias, porque mudou no estado do Pará. Quase não tem mais entre-safra. Dependendo da chuva de um ano, no ano posterior, ele quase não tem mais safra. Ele não tem entre-safra, perdão, ele já é direto. O ciclo vem a cada 12 dias, a cada 17 dias. Então, nós estamos criando um problema no campo. Se não discutirmos isso, nós estamos criando problema. O outro é que a alternativa à não contratação é o gato, é o empreiteiro, e aí vai piorando a situação. Então, se ele não pode contratar por conta da Previdência, se nós não queremos que os trabalhadores vão para o gato, para o empreiteiro, para a terceirizada, nós precisamos discutir. Então, eu acho que esse diálogo aqui faz com que a gente, a partir de agora, a gente possa debater isso. A outra coisa é construir uma visão de assistência técnica diferente. Hoje nós estamos com aquela assistência técnica do NPK e tudo mais. Nós estamos na Amazônia, e como a Amazônia é diferente de tudo. Nós já pedimos para um monte de municípios para que, nos escritórios locais da Emater, para que fizesse um estudo, já solicitamos à Embrapa para que fizesse um estudo de consorciamento do dendê, com essências florestais, com um monte de outras culturas que nós temos na Amazônia que poderia ser explorado, para que o agricultor, durante o ano inteiro, ele pudesse ter uma renda, não só do dendê, mas de outras culturas, até também para não acabar com a cultura dele, né, que é a cultura da diversidade, e não partir para a monocultura, como é o dendê. Então, eu acredito
Eu acredito que, se a gente estabelecer esse diálogo, nós vamos prosperar nessa questão da dendricultura. E, por último, essas revisões contratuais. Elas precisam ser revistas, pelo menos, a cada 3 anos, com a agricultura familiar. Ela precisa ser revista. Precisa ser revista por quê? O trabalhador pegou financiamento, teve deficiência hídrica, não está previsto nada disso. Não tem programa de governo, nada para isso. Tem a seca lá no Nordeste, aí o sujeito tem o seguro-safra. Aqui não se tem nada. A exemplo do ano passado, por exemplo, quando as empresas deixaram de pegar o Dendê, porque o custo da logística para pegar o Dendê não compensava a venda. A venda não compensava. Quem teve prejuízo? Os agricultores familiares. Então, para finalizar, eu sei que, por exemplo, essa carta de intenção da Abrapalma, ela, vamos dizer assim, para o momento, ela é boa. Ela não é perfeita, porque aqui no item 9 ela diz assim, sugere o diálogo com as representações dos trabalhadores. Não é sugere, eu acho que o diálogo com a representação dos trabalhadores, ele deveria ser o primeiro ponto, é o ponto primordial. O diálogo individual, que é secundário. O diálogo coletivo, ele tem que ser primordial. Então, eu queria encerrar por aqui. Muito obrigado.